Olá! Nesse vídeo da Escola Ratzinger eu quero falar para você sobre os livros e entrevista de Bento XVI. O cardeal Ratzinger, como prefeito da doutrina da fé, deu diversas entrevistas, e depois como Papa Bento XVI, e enfim como o Papa Emérito. Nós temos então 5 livros de entrevista dos quais Bento XVI, ou Ratzinger, participou. O primeiro deles, e o mais controverso, é da década de 80, de 1984. Ele foi traduzido para o Brasil como A Fé em Crise, o cardeal Ratzinger se interroga. Eu coloco a imagem da capa original porque o título é distinto da nossa tradução. O título é Rapporto sulla Fede, ou seja, um relatório sobre a fé. Você pode ver na capa da edição brasileira. Coloco aqui novamente. O entrevistador, Vittorio Messori, um escritor, um jornalista, um apologeta italiano, publicou obras famosas como Hipóteses sobre Jesus, Hipóteses sobre Maria, um autor muito conhecido. Ele entrevistou Bento XVI por ocasião, vamos dizer assim, das vésperas da celebração do Sínodo Extraordinário de 1985, para a comemoração dos 20 anos do Concílio Vaticano II. Então, esse é o primeiro horizonte desse livro. Ele é um livro que prepara as discussões para o Sínodo. Gerou tantas discussões, tantos debates, que o cardeal belga Daniels chegou a dizer que o Sínodo era sobre um concílio, não sobre um livro. O que mais incomodou a muitos neste livro é o termo restauração, que Bento XVI criticava, pelo qual Bento XVI criticava muitas das coisas do pós-concílio. Lembrando que Bento XVI, como Papa, lá em 22 de dezembro de 2005, no seu discurso à Cúria Romana, criticava a hermenêutica da ruptura, que pode ter a sua vertente, vamos dizer assim, mais tradicionalista, que considera que o Vaticano II foi uma ruptura, ou seja, um desvio da tradição, ou uma leitura de uma hermenêutica rupturista mais progressista, que considera que de fato foi uma ruptura em relação a uma igreja da qual nós deveríamos nos despedir, a igreja pré-conciliar. Bento XVI, ao longo dos anos, em sua teologia, problematizou essas etiquetas de pré- e pós-conciliar, progressista e tradicionalista. Mas só para saber que o livro é uma avaliação, tendo em vista o concílio, e um dos capítulos que gerou também muita comoção é o capítulo sobre a crítica à reforma litúrgica, a crítica do abandono de muitas práticas devocionais tradicionais, os efeitos do abandono do latim, dentre outros. Um dos últimos capítulos deste livro é um tratamento, um questionamento da teologia da libertação. Este é o segundo tema, o segundo horizonte do Rapporto sulla Fede, porque no ano de 84, a partir de 84, começam a sair os documentos principais sobre a teologia da libertação, a saber, instrução sobre alguns aspectos da teologia da libertação. Isso gerou tanta vamos dizer assim, tanta polêmica, porque o cardeal Ratzinger se pronunciava sobre as limitações. É o período, por exemplo, do processo canônico voltado para o Frei Leonardo Boff. No Brasil, na América Latina, a resposta não se fez demorar. Vocês podem ver aqui esse livrinho, esse opúsculo, o Vaticano II e a Igreja Latino-Americana. Ele trata exatamente das respostas, das reações de muitos teólogos, como o Padre Beoso, vamos dizer aqui, o Asman, Henrique Dussel, Clodovis Boff, que depois reviu a sua posição, Pablo Richard, a Rosemarie Muraro e John Sobrino, dentre outros, ao livro de Bento XVI, ao livro do cardeal Ratzinger. A posição de Ratzinger sobre a teologia da libertação, que já está insinuada no Rapporto sulla Fede, mas depois expressa de forma institucional, não a visão dele, mas da igreja, na instrução, também vai receber críticas. E vocês podem ver que foi tamanha a discussão, que Juan Luís II, dentre outros, dedicou um livro à questão Teologia da Liberação, resposta ao cardenal Ratzinger. Vocês podem ver claramente. Eu aproveito para colocar aqui um trecho de uma entrevista que o Messori deu
falando das repercussões tão difíceis, tão exacerbadas muitas vezes, ao livro O Rapporto sulla Fede, ameaças e outras coisas que giraram em torno desta obra tão esclarecedora sobre o pós-concílio, mas ao mesmo tempo tão polêmica. Non si può parlare di Papa Benedetto senza dimenticare quel suo rapporto sulla fede del 1984 che rappresentò una sorta di svolta nella comunicazione della Chiesa. Per la prima volta un prefetto della dottrina della fede rompeva un tabù ed usciva dal riserbo assoluto a cui ci avevano abituato gli altri custodi della dottrina della fede cattolica. E il rapporto sulla fede fece boom. Ma in effetti io stesso, da cronista che conosceva il mitico segreto del Sant'Uffizio, nome storico che tramutato poi in quello un po' politicamente corretto di Congregazione per la Dottrina della Fede, io stesso come cronista nei 3 giorni che passammo assieme con l'allora Cardinale Ratzinger per fare questo libro che si chiamò poi Rapporto sulla Fede non riuscivo quasi a credere alle mie orecchie. Nel senso che mi aspettavo, se non altro, un uomo reticente, un uomo diplomatico, secondo i canoni della vecchia diplomazia vaticana. Mi aspettavo un furbo prelato e invece mi trovai di fronte ad un uomo di una semplicità estrema che ad ogni mia domanda non rifiutava una risposta la più aperta e la più completa possibile. Quindi il primo ad essere sorpreso dal Cardinal Ratzinger fui io stesso. Ma devo dire sorpresa poi anche la Chiesa, perché quel libro, non certamente per merito mio, ma per merito del vero protagonista, del Cardinal Ratzinger, che per la prima volta usciva allo scoperto, quel libro determinò una sorta di frattura in qualche modo nel post-concilio. Qualcuno ha detto addirittura che c'è un prima e un dopo nel post-concilio. Dopo la primavera del concilio è arrivato l'inverno del Questo concilio, secondo la leggenda con il libro nera. Di Messori. No, non è il libro di Messori, il libro è di Ratzinger. Io feci soltanto il cronista che stuzzicava. Comunque appunto il l'effetto cardinale. di quel libro fu così dirompente che lei dovette sparire dalla circolazione per quasi 2 mesi. Mi nascosi, ci ha detto in un'intervista, come se fossimo ai tempi dei partigiani, in una casa di esercizi spirituali di Bardabiti nell'Alta Brianza. Quelli che allora lo minacciarono sono diventati oggi probabilmente ratzingeriane. Ma sì, è molto curioso, naturalmente lo dico sorridendo, senza alcun rancore, perché ormai sono cose passate, ma ho una cassa piena di ritagli furibondi, firmati da colleghi, da prelati, da teologi, i quali nell'85 aggredirono non soltanto Ratzinger, considerato il Panzer Cardinal, il grande restauratore, ma anche il povero cronista qui presente, cronista che era stato colpevole, secondo loro, non soltanto di andare a fare delle domande a Ratzinger, ma soprattutto di non averlo contraddetto, di non aver mostrato che qui ci trovavamo di fronte a una specie di nazi-clericalismo. Correva questa leggenda nera. E devo dire che io per 20 anni, in fondo, ho cercato in qualche modo di mostrare come potevo, nel mio piccolo, che questo Cardinal Ratzinger, presentato come un tedesco inquisitore, in realtà era l'uomo mite, buono, direi quasi timido che conosciamo. O mais interessante disso tudo é que o livro entrevista de Ratzinger significou uma grande mudança em relação ao estilo, ao modus operandi dos prefeitos anteriores da doutrina para a fé, antigamente chamado Santo Ofício. Fica aqui a recordação da venerável memória do cardeal Alfredo Ottaviani, que foi o cardeal prefeito, assim, do Santo Ofício, depois dos inícios dessa nova configuração que se deu o nome de Congregação para a Doutrina da Fé, mas era um estilo muito diferente, um protocolo de investigação de teólogos, de acompanhamento dos teólogos muito mais obscuro. Tanto que em 1992 o exegeta Ignace de la Poterie dizia que Ratzinger inaugurou um novo modo de agir no ex-Santo Ofício. Eu tiro a citação desse livro que organizei para a Eclésia, Ser Cristão na Era Neopagã, que também tem entrevistas esparsas coligidas aqui. Dizia La Poterie: mudou o clima e o estilo de trabalho. Antes do concílio, o prefeito trabalhava no sigilo mais absoluto e nada se sabia sobre a sua atividade, a não ser quando se condenava um livro ou uma pessoa. Hoje, porém, Ratzinger participa de conferências e debates em todo o mundo.
É interessante que o livro nasce realmente dessa virada no estilo de trabalho que o professor, feito cardeal, Ratzinger, né, imprimiu na doutrina da fé. O próprio Messori atesta isso um pouco depois, no livro Hipóteses sobre Maria, falando da sua experiência, da sua entrevista com Ratzinger. Ele dizia: era um projeto sobre a ruptura do silêncio secular, do responsável pelo órgão que, até após o Concílio Vaticano II, tinha levado o nome de Santo Ofício. Uma novidade histórica, uma série de entrevistas com um repórter e que haveriam de formar um livro apresentando um balanço da situação da Igreja 20 anos depois do concílio. O secular silêncio do Santo Ofício, seu modo de apresentar apenas com licet ou não licet, sem mais explicações ou justificativas, a inacessibilidade dos seus arquivos, o anonimato dos seus funcionários, tudo isso escandalizava a irresponsável loquacidade do homem moderno. Esse foi o primeiro livro, 1984. O segundo livro já está ali nos fins da década de 90 e é um livro muito interessante, O Sal da Terra, o cristianismo e a Igreja Católica no limiar do terceiro milênio. Esta é a edição brasileira da Imago e esta daqui a edição portuguesa da Tenácitas, O Sal da Terra. Este livro, é bom mencionar, ele foi feito com o alemão, o jornalista alemão bávaro, também como Bento XVI, Peter Seewald, que passou por um processo de conversão. Na época em que ele fez O Sal da Terra, ele era um agnóstico, ele vem do comunismo, né, vem de uma pertença intelectual, vamos dizer assim, ao mundo do comunismo, e quando ele entrevista Ratzinger, em 1996, o livro de 1997, ele já está numa condição de agnóstico, muito interessado no pensamento de Ratzinger, que nas redações onde ele trabalhava de jornais era sempre tido de forma desconfiada. Ele conta na sua biografia sobre Bento XVI de que quando era feita uma matéria acerca de Ratzinger, o jornal escolhia deliberadamente uma foto num ângulo não tão favorável a Ratzinger, às vezes parecendo uma carranca, um certo zangamento, vamos dizer assim, né? Para mostrar uma figura antipática. Vejam que é uma escolha deliberada para passar uma imagem equivocada do cardeal Ratzinger. Esse livro ele tem uma característica. Além de ser uma análise da igreja às vésperas do jubileu, ou seja, uma igreja que começa um pensamento reflexivo, né? O cardeal Ratzinger olhando para a igreja no final do terceiro milênio, a primeira parte do livro é a pessoa, o primeiro capítulo, que vai tratar de origem e vocação, o jovem professor, bispo e cardeal, o prefeito e a relação com o Papa. Depois vai falar problemas da Igreja Católica e, como eu já mencionei, no limiar da nova era, os problemas da Igreja às vésperas do fim do milênio. Isso é muito interessante porque é o livro em que ele abre a sua história. Depois vai surgir a sua autobiografia, mas aqui ele já conta de forma mais sistemática os dramas da sua juventude e os desafios da sua vida acadêmica, os desafios teológicos, a sua participação no concílio. Então este é o livro Sal da Terra, da década de 90. Já no final do milênio, no ano 2000, como continuação da reflexão começada com o Sal da Terra, vem o livro Deus e o Mundo. Aqui eu estou com a edição portuguesa, que saiu há bastante tempo, Tenácitas, hoje quase inacessível, e um presente de Deus para nós aqui no Brasil, um livro, uma edição, a qual eu vou me dedicar num vídeo próximo, depois não vou falar muito dele, o vamos dizer assim, o terceiro livro de entrevista de Ratzinger, do ano 2000, Deus e o Mundo, que agora nós temos uma luxuosa edição da editora Molokai, Deus e o Mundo, mais uma entrevista com o Seewald, a segunda com o Seewald, o terceiro livro de entrevista de Ratzinger. Este livro, depois no próximo vídeo eu vou falar mais dele, ele é um livro mais teológico. Aqui Ratzinger, vamos dizer assim, é mais sociológico. Ele mostra os caminhos da igreja no fim do milênio. Aqui ele vai mostrar os motivos para crer, os motivos para ter fé, esperança e cultivar o amor cristão no mundo contemporâneo. Então, a linguagem das virtudes teologais vai aparecer aqui. Então, é o livro de entrevista mais teológico. No próximo vídeo, não deixe de conferir, eu vou falar sobre ele.
Durante o pontificado, Sevold não deixou Bento XVI descansar também. Ele, em 2010, publicou com Bento XVI o livro Luz do Mundo. Coloco aqui a foto do Sevold também, além do livro, para vocês verem a carinha dele, orgulhoso com a publicação nas mãos. Este é um livro que o Papa olha para o seu próprio pontificado e fala daquilo que ele tem visto na Igreja durante o seu ministério petrino. Lembrando que papas darem entrevistas não é uma novidade, porque Leão XIII já fez isso, dando uma entrevista a uma jornalista francesa. A entrevista, se não me engano, foi publicada no jornal Le Figaro. Você pode conferir aqui na descrição também uma matéria do L'Osservatore Romano, do Vian, diretor do jornal, em que vai falar quando o entrevistado é o Papa. Paulo VI também foi entrevistado por Jean Guiton em 1964. Depois ele também foi entrevistado, João Paulo II foi entrevistado em 1983 por André Frossard, jornalista francês convertido ao catolicismo, vindo do judaísmo, mas sobretudo do ambiente comunista. Depois nós temos, em 1964, cruzando o limiar da esperança, João Paulo II entrevistado por Vittorio Messori, o mesmo entrevistador de Bento XVI, do cardeal Ratzinger na década de 80. E o Papa Francisco, você vai ver aqui a capa de diversos livros que ao longo do seu pontificado nasceram de entrevistas, por exemplo, com o padre jesuíta Spadaro, com o diretor, agora o diretor do Castelo de Comunicações da Santa Sé, Andrea Tornielli, um sociólogo francês também sobre política, dentre outros. Então os papas estão sempre mostrando a sua abertura, o seu diálogo com o mundo a partir desses livros de entrevista. Por fim, o Papa Emérito, também com Peter Sevold, eu boto uma foto aqui do livro, da capa, na sua edição alemã, Letzte Gespräche mit Peter Sevold, últimas conversações com Peter Sevold. No Brasil, saiu como Bento XVI, o Último Testamento, imitando um pouco a edição norte-americana, em inglês. Portugal foi mais feliz na tradução, mais fiel. Bento XVI, Últimas Conversas, ou Conversas Finais, com Peter Sevold, editora Dom Quixote. Este é um livro em que Bento XVI é único na história da Igreja, porque o Papa olha para o seu pontificado. É uma coisa extraordinária que pela primeira vez um Papa pode avaliar o seu próprio pontificado. E aqui você vê toda a humanidade, toda aquela caricatura que fizeram de um homem fechado, duro, é desmontada quando você lê Conversas Finais, Últimas Conversações, e percebe o diálogo dele com Deus, as suas fraquezas, as suas esperanças e a sua fé profunda em Cristo. Este livro é de 2016. Espere pelo próximo vídeo sobre Deus e o mundo, será muito interessante também. Curta, compartilhe, divulgue com seus amigos. Estamos aqui em comunhão com o Papa Francisco, mas não queremos deixar morrer, jamais em terras brasileiras, o legado extraordinário de Bento XVI, para muitos como para mim, um pai na fé.